Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal, pessoal. Nesse vídeo, sim, vamos falar sobre o PC do Fallen. Turma, vou montar um novo PC do Fallen então e vou explicar para vocês como tudo deve acontecer e como tudo vai rolar daqui para frente, tá bom? Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para seus amigos aí que estão curiosos em saber qual que vai ser o novo PC do Fallen. E eu vou falar tudo sobre a configuração que eu escolhi tudo a dedo, todas as peças, todas as marcas, todos os modelos, eu tive essa liberdade. Então isso aqui vai ficar uma delícia, tá bom? Turma, vamos lá então. Antes da gente continuar, eu vou só passar um adzinho de um parceiro nosso aqui do canal, que inclusive é parceiro aqui, ó, da Organização Imperial, onde o Fallen tá ali jogando nesse momento, é o time que ele está nesse momento, que é a XPG. Então, a gente continua depois do ad. Turma, PC do Fallen, você que está aqui no nosso canal que talvez não conheça o Fallen, apesar de eu achar bem difícil, Fallen é o Gabriel Toledo, jogador profissional de Counter-Strike Go, que ali trouxe 2 títulos mundiais para nós alguns anos atrás, ganhando 2 Majors de CSGO com as organizações que ele representava naquela época. Então, Fallenzão lendário, só que há muitos anos ele já trabalha com isso, tá? Ele montou também a Games Academy há muito tempo atrás e dava aulas sobre como você pode jogar Counter-Strike, que na época era 1.6, depois virou o Go ali lá para 2014, acho que o pessoal começou a entrar no Go, eles testaram em 2012 quando lançou, tal, mas demoraram um pouquinho para migrar e depois acabaram migrando aí para CSGO, tá? Então o Fallen, ele é conhecido como o professor do Counter-Strike e eu sou conhecido como professor do PC. Se você tá vindo agora por ele, se prepare porque vai ter muito conteúdo desse tipo aí que eu já venho fazendo há muitos anos, tá? Então, quem é o Fallen hoje? Quais são as necessidades dele hoje? Ele precisa de um computador que rode CSGO da melhor maneira possível. E esse vídeo pode até dar um pouquinho de polêmica, porque eu tenho certeza absoluta que muita gente pode chegar nos comentários e dizer, mas por que você precisa de tanto FPS para CSGO? Por que você está colocando essa placa de vídeo tão forte para CSGO? Eu vou explicar tudo sobre isso, mas já quero adiantar o assunto que mais interessa. Profissional do jogo, trabalha com o jogo, ele precisa ter o melhor possível para o jogo. O fruto dos rendimentos dele é para o jogo, vem através do jogo. Então assim, qualquer computador que ele venha investir, não importa quanto custa, não importa a configuração, para ele sempre será viável, porque ele precisa ter o melhor absoluto. Por quê? Ele trabalha com o jogo, trabalho dele, não é só lazer também, tá? Então, turma, o que acontece? Agora vamos explicar a questão da engine do CSGO. CSGO, turma, vamos lá. CSGO, rapaz, se essa caneta aqui for antiga, eu comprei um monte de caneta aqui, agora a gente vai ter problema com isso aí não, hein? CSGO, deixa eu só confirmar se essa caneta é a velha, porque se for eu tenho umas 30 novas aqui, eu já quero estrear uma nova logo, aproveitar. Acho que sim. CSGO é a engine que se chama Source, que é a engine da Valve, porém essa engine foi aqui de 2002, né? Uma engine muito velha. O que é engine? Tradução para português literal, motor. E quando a gente chama a engine de um jogo, né, o motor de um jogo, a gente está falando sobre o motor gráfico do jogo, ou seja, o que é gerado, o que gera as imagens que vocês acabam acompanhando e jogando dentro do jogo. É o que gera a imagem do jogo, tá? Muito velho. E desde a época do 1.6, 1.5, 1.3 que eu joguei, por mais que os monitores da época de repente era só 60 Hz, a gente precisava de mais FPS do que isso para o jogo poder rodar liso. CSGO tem o seguinte fenômeno, turma, eu vou explicar para vocês agora por conta da engine, por conta do motor gráfico do jogo, tá? Então, por exemplo, você que é um jogador profissional, pessoal, jogador profissional, ou você que é tryhard, tem coisas que vocês precisam entender sobre isso aqui. Você vai comprar um monitor 144,
ou mesmo hoje em dia, né, 165 começou a entrar em mais moda, ou 240 Hz. Aí eu quero perguntar para vocês que não conhecem esse fenômeno que só acontece no Counter-Strike Go. Quantos FPS vocês acham que precisam para jogar isso aqui da melhor maneira possível? Melhor maneira possível. Você acha que você precisa só de 144? Então, vou montar um PC qualquer, FPS Max 144, vai ficar cravado em 144, eu vou ter a melhor experiência de jogo? Errado. Graças a essa maravilhosa engine, o pessoal que já se habituou com o monitor 144 começa a sentir a sensibilidade, ou seja, a movimentação do mouse e até mesmo o fire rate da arma. O que é fire rate? A velocidade, aquela impressão da velocidade com que os tiros saem. Quando você prega o dedo, fica lento. E a movimentação ela não te obedece perfeitamente bem, como se tivesse passado uma manteiga no mousepad. E isso acontece por conta da engine. Então assim, você tem 144 Hz de monitor. Se o seu FPS cair de 200, você vai sentir de maneira bem grosseira isso que eu tô falando. Pois é. O mínimo que você precisa estar sempre acima de 200 para ter a melhor experiência possível. Uma boa experiência no 144. O certo seria uns 250, tá? Ser bem sincero com vocês. O mesmo fenômeno acontece para um 165, mas agora a gente está falando de 240, que é o caso do Fallen. Então se a gente tem aqui, a gente acaba precisando de quase o dobro de FPS, aqui acontece a mesma coisa. Quando o seu cérebro consegue decorar tudo que seu braço, seus olhos precisam fazer dentro do jogo, numa experiência de 240 Hz, se o FPS cair de 300, a sua experiência de jogo já começa a ficar ruim. Tenho certeza que alguém já quer saber o seguinte: tem muita diferença um 44 para 240? Muita não. A diferença de 60 para 144 é pitoresca. Parece que você está em outro planeta. Mas a diferença de 144 para 240 é só para aquela pessoa que é tryhard. Que aquele micro detalhe vai fazer diferença. Experiência própria, tá? Quando eu peguei 240, eu tenho até hoje o monitor, mas nem estou mais usando, porque eu não estou tão tryhard, jogava 10 horas por dia, hoje não faço mais. Você clica mais rápido do que os outros. Você consegue clicar. Num seguinte cenário, por exemplo, você está de CT, você está na Dust 2, na rampa, vai passar um cara varanda, você consegue clicar rápido em cima dele. Se você estiver bem frenético assim no jogo, e se ele não tiver o mesmo 240 e o mesmo, né, desempenho que você no jogo, você vai levar vantagem. É pequena, mas vai. Só que, jogador profissional. Então não importa o tamanho da vantagem, tenha qualquer micro vantagem, ele já vai servir a favor aqui do Falenzão. Então, nós precisamos entregar para ele o melhor PC possível para que, enquanto ele estiver jogando, pelo menos nunca caia de 300. E quanto mais FPS acima disso, melhor é. Uma coisa que eu não sabia que tinha dentro do jogo, como monitorar, uma coisa que se chama input lag. É o tempo em que demora até você dar um clique no mouse ou uma movimentação no teclado para o jogo te entregar isso aí de volta. Com o FPS travado em 300, esse input lag ele fica entre 2, o Fallen me mostrou lá, 2 e 3.0. O comando é CL, o show, aquele velho, né? Só que o pessoal usava só FPS 1, não, FPS 2. Aí ele vai mostrar para você esse input lag aqui. Quando você tira o limite de FPS, ele fica aqui, ó, tirou o limite de FPS, ou seja, bem acima de 300. Ele fica entre 1.0 e 2.0. Então até nesse detalhe existe a necessidade de ter um FPS muito maior do que os hertz do seu monitor. Ficou claro agora? Gente, eu tô falando assim porque a vida inteira que eu criei muito conteúdo CS, eu vim pelo CS, eu comecei e graças ao CS eu estou aqui hoje. Em resumo, e muito trabalho, é claro. Muita gente, sempre acontece, quando acontece um lance assim, montar um PC de alguém do CS, por que precisa de tantos FPS acima do hertz do monitor? Existem 200 milhões de fenômenos a serem observados para essa necessidade de mais FPS existir, tá? Então, ela existe. Então agora já está explicado o que é um Fallen, mais ou menos, né? Pessoal que ainda não conhecia. E a necessidade de ter um computador fuderoso para rodar o CSGO no FPS mais alto possível, tá? Então vamos lá, vamos falar agora do computador e escolha de peças, tá? Vamos nessa aqui então. Processador Ryzen 5950X e já tenho certeza absoluta que alguém vai me perguntar de 12ª ou 13ª. Tem algumas coisas que eu não posso falar, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não rola ainda.
E primeiro que assim, ia ser quase o dobro do preço de placa-mãe e processador de memória do que foi investido. E segundo que assim, DDR5 nem está em todo o seu potencial e essas plataformas ainda estão um pouquinho experimentais, travando em coisas essenciais. Então não investiremos em Intel, tá? Se eu pelo menos tivesse, isso foi tudo que eu ouvi falar, algumas coisinhas que eu pude ver. Se eu pelo menos tivesse um kit, placa-mãe, processador, DDR5 em 6.000 MHz para cima, Intel, e tivesse tempo assim, ó, para testar, para ver se isso é característica da plataforma, algum defeito ou alguma coisa a ser otimizada, eu poderia até ter indicado Intel. Só que não, vamos aqui onde a gente já conhece e já confia. E, Tito, você não vai ter? Não vou comprar. Não comprarei, tá? Não tenho contato com o pessoal da Intel, infelizmente. Se eu tivesse, até pediria para me mandarem, tá? Só que eu não tenho, né? E eu não vou comprar, de jeito nenhum, né? A placa-mãe, a Gigabyte, poderia mandar, a memória RAM talvez XPG, a própria Gigabyte, mas processador não vou comprar. Não tem jeito, não adianta, turma. Processador então, 5950X, 16 núcleos com 32 threads. Nossa, Tito, tudo isso de núcleo para CSGO. Existe uma coisa fundamental aqui, duas coisas na verdade. O 5950X é o processador listado como o que tem o maior boost clock. Lá no site, vocês podem acompanhar isso daí. O que significa isso daqui? Significa que alguma dessas 32 threads, como eu configurei tudo bonitinho e otimizei, elas davam picos ali de 5 GHz. E isso é o que interessa, um clock muito alto, mesmo que assim por um núcleo, porque o CSGO realmente usa poucos núcleos. Então com a minha configuração e otimização, alguns núcleos desse aqui batem picos de 5 GHz e aí a FPS fica alto. É diferente do 5900X, do 5800X, etc, que eles têm clock boost menor. E isso é otimização e etc, não dá para fazer overclock fixo nesses processadores. O certo é otimizar, tá? Então a gente escolheu isso aqui, eu configurei e até mostrei para vocês. No caso do meu computador mesmo, batendo picos de vez em quando em 5 GHz. Só que esse aqui acontece com maior frequência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, live stream. Ele vai fazer live. Tudo single PC, não quer dual PC stream. Ele não quer dual PC stream, já me falou isso aí. Então tem que ser um 5950X para ter muito núcleo OBS, não pesar nada. Tá? Então a escolha do processador tá essa. Duas memórias de 16 GB. 3.600 MHz para que nós tenhamos 100% de certeza que não vai ter problema de incompatibilidade. Ou seja, se eu colocasse 4x8, pode ser que teria algum problema, porque o controlador de memória é muito mais forçado, a gente sabe disso, falamos muito sobre isso daí no canal. 4x8 3600? Não, se você quiser 4 memórias, teria que ser 3.200, mas aí você vai estar perdendo FPS. E como 32 GB é interessante pelo uso que ele vai fazer, né? Live, muita coisa e tal, 2x16, já 32 GB, 3.600. Placa-mãe X570S, né? Igual a minha placa-mãe ali. Isso eu escolhi, claro, proposital, né? Porque eu já explorei tudo que essa placa-mãe, a Horus, né? Já explorei tudo que essa placa-mãe poderia entregar, então eu já sei tudo o que fazer em qualquer processador nessa placa-mãe. Por isso a escolha da X570S, a Horus é aqui, igual a minha, exatamente igual a minha. SSD de 1TB, fonte de 850 watts, porque no futuro, tudo que eu coloquei aqui, no futuro, se ele quiser mais desempenho, ele só vai trocar placa-mãe, processador e memória. Nossa, Tito, o coração inteiro mas placa de vídeo ele não troca, a fonte ele não troca, o watercooler ele não troca, o gabinete não troca. Entendeu? Por quê? Qual que é a ideia aqui? Ryzen 7000 lá para fevereiro, com o DDR5. Aí é outra história. Ele vai ter mais ainda do que está tendo agora. Tá? Mas por isso foi escolhida a fonte 850 e também vai ter, né, até lá, tudo já vai ter lançado o RTX 4000. Então ele tem essas duas possibilidades, se ele quiser. Mas eu ainda digo que a 3080 vai ser o suficiente durante muito tempo. Agora, falando em 3080, naquele teste de benchmark do CSGO, que eu não uso isso muito como referência, eu usei para comparar com o meu, né, para ver quanto que deu. Ele deu 100 FPS a mais do que o meu na média, pra vocês terem ideia. O que acontece, turma? Aqui, a 3080, naquele teste, tem um determinado momento que ela sobe para mais de 90% de uso. Uma RTX 3080. Né? É claro que dentro do jogo não teria aquele tipo de cenário de um monte de smoke, galinha explodindo e C4 explodindo junto. Não, isso não aconteceria. Mas para vocês terem uma ideia de como a API do jogo é tão velha,
ela faz um uso meio esquisito ali, demais até, da placa de vídeo das coisas. Então assim, por isso uma 3080. 3060 não servia, 3070 não servia, tem que ser uma 3080. Mais que isso também não rola, porque já seria uma placa de vídeo forte demais. Então o CSGO tem tudo ser bem casadinho. Processador, por que do processador? Placa de vídeo, por que da placa de vídeo? Placa-mãe, pra gente poder otimizar. Memória, frequência legal aqui, pra rodar bem. Tudo tem que ser muito bem escolhido, muito específico, é muito específico. É claro que um computador desse, todo otimizado e pensado para CSGO, vai rodar todo e qualquer jogo que existe no planeta Terra da melhor maneira possível, porque o CSGO é muito chato de se trabalhar, entendeu? Então é isso aí, 850 pensando no futuro em trocar placa-mãe em processador memória, se ele quiser mais desempenho, porque computador desse aí é míssil, tá? Water Cooler de 360, gabinetão grande que caiba o Water Cooler de 360 em cima e tudo mais, tá? Então assim, isso aqui para muita gente, nossa que exagero, não esqueçam que esse é o trabalho dele e tudo aqui foi casado pensando em ele ter o melhor, falando daquelas coisas de engine FPS no CSGO que é muito específico, turma, mas é isso então. Nos próximos vídeos vocês vão acompanhar a montagem, um bate-papo, vai ser bem legal por aí. Mas por enquanto aproveita para deixar seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa também sobre esse PCzão míssil aqui que a gente vai montar pro Falenzão, né? Professor de CS, tendo o PC montado pelo professor do PC, será que vai dar bom? Vocês estão confiantes? Eu estou. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais.